Dos destaques do Panorama CBN de hoje, eu conto para você que o presidente Lula assumiu oficialmente a presidência temporária do Mercosul. Durante a posse, Lula defendeu a aprovação final do acordo comercial entre o bloco e a União Europeia, mas voltou a criticar os trechos do documento. No noticiário internacional, você sabia que ontem foi o dia mais quente da história já registrado numa escala global? Pois é, a temperatura média global atingiu a marca de 17,01 graus Celsius, ultrapassando o recorde que é de 2016. E no esporte, a seleção brasileira tem um novo técnico, mas ele já tem data de saída. Fernando Diniz, atual técnico do Fluminense, vai se dividir entre as duas funções até a chegada de Carlo Ancelotti, que deve comandar o Brasil só no ano que vem. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN, eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo o que foi notícia nesta terça-feira, dia 4 de julho de 2023. E eu começo essa edição contando para você como foi o dia do presidente Lula. Ele assumiu oficialmente hoje a presidência temporária do Mercosul numa cerimônia organizada na Argentina. Só para te situar, o Mercosul é um bloco econômico que reúne alguns países da América do Sul, como Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. E o objetivo desse bloco é facilitar as relações de comércio entre os países. O mandato de Lula na presidência do Mercosul tem duração de 6 meses e durante o discurso de posse, Lula defendeu hoje a aprovação final do acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia, mas ele voltou a criticar os trechos do documento. Ele disse que os países do grupo devem apresentar uma resposta rápida e forte às condições que foram propostas pela União Europeia para a conclusão aí desse acordo entre os dois blocos. O instrumento adicional apresentado pela União Europeia em março deste ano é inaceitável. Parceiros estratégicos não negociam com base em desconfiança e ameaça de sanções. É imperativo que o Mercosul apresente uma resposta rápida e contundente. É inadmissível abrir mão do poder de compra do Estado, um dos poucos instrumentos de política industrial que nos resta. Não temos interesse em acordos que nos condenem ao eterno papel de exportadores de matéria-primas, minérios e petróleo. Precisamos de políticas que contemplam uma integração regional profunda, baseada no trabalho qualificado e na produção de ciência, tecnologia e inovação. Lula também falou que o bloco deve aprofundar acordos já existentes com outros países, como Canadá, Coreia do Sul e Singapura, e também criar novas frentes de acordos com a China, Indonésia, Vietnã e países da América Central e Caribe. O presidente Lula também voltou a falar da Venezuela, porque o país compõe o Mercosul, mas está suspenso do bloco desde 2017. Agora, o governo brasileiro tem defendido que o país volte a integrar esse grupo. Lula voltou até a defender um diálogo sobre a Venezuela no Mercosul e disse que não se pode isolar o país. Na cúpula do grupo, o petista disse que problemas de democracia têm que ser enfrentados. E com relação à questão da Venezuela, gente, todos os problemas que a gente tiver de democracia, a gente não se esconde dele, a gente enfrenta eles. Naquilo que a gente puder contribuir, quem tiver relação, sabe, quem puder dar um palpite, quem puder conversar, nós temos que conversar. O que não pode é a gente isolar e a gente levar em conta que apenas o defeito está de um lado, os defeitos são múltiplos. Então nós precisamos conversar com todo mundo. Por fim, o presidente Lula disse que uma das prioridades de seu mandato será a questão da moeda comum. Essa moeda, ela seria usada somente em transações comerciais entre os países do Mercosul. O objetivo seria diminuir o impacto das flutuações do dólar nos países da América do Sul, reduzindo aí os custos e facilitar a convergência. Mas Lula ponderou que essa moeda seria usada só nas transações comerciais e não elimina moedas nacionais de cada país.
Enquanto isso, aqui no Brasil, o dia foi de muita articulação política entre governadores e prefeitos contra a votação da reforma tributária, que, se depender do presidente da Câmara, Arthur Lira, vai acontecer até o final desta semana. Mas ainda há um impasse sobre vários pontos da reforma, porque vai mexer no nosso sistema de pagamento e recolhimento de impostos. E o que está na mesa de discussão é a implantação de um modelo que vai unificar os impostos. Com isso, os estados que hoje arrecadam mais podem receber menos. E também tem setores que vão ser impactados por essa reforma, como, por exemplo, o setor de serviços, que é um setor muito importante da nossa economia. Representantes desse setor dizem que vão ter um grande prejuízo com a reforma. Como deu para perceber, é uma pressão enorme, porque sempre um setor ou um segmento da sociedade vai sair insatisfeito. Por isso que as negociações estão intensas e também por isso que essa reforma nunca saiu. Muitos governadores hoje foram para Brasília, como, por exemplo, os governadores do Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Eles foram até lá para conversar com o relator dessa proposta da reforma tributária, o deputado Aguinaldo Ribeiro. Eles foram negociar alguns pontos porque os governadores têm demonstrado uma resistência em relação a esse projeto. Hoje, em entrevista ao Jornal da CBN, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, criticou o ponto que prevê a criação do Conselho Federativo em Brasília. Vou explicar para você o que é isso. Esse Conselho Federativo é previsto na reforma e ficaria responsável pela arrecadação do IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, que pretende substituir o ICMS, que é estadual, e o ISS, que é o imposto municipal. O conselho vai ser formado por representantes de estados e municípios e faria o recolhimento do novo imposto e o repasse das receitas devidas a cada ente da federação. Isso já considerando a migração da cobrança para o destino, ou seja, para onde ocorre o consumo de bens e serviços. Hoje, só para você entender, parte do recolhimento é feito na origem, onde ocorre a produção de bens e serviços, e os estados produtores são alguns dos que mais resistem à instituição aí desse Conselho Federativo, como, por exemplo, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Ele disse hoje em entrevista à CBN que acredita que isso pode causar a perda de autonomia dos estados. Qual é a forma de você minar a capacidade de gestão dos governadores e de todos os prefeitos do país e prefeitos? É exatamente você retirar dele o controle da sua arrecadação, passar para um comitê central em Brasília. Eu acho que não existe nada mais atrasado do que concentração de recursos e de poder. Hoje também teve uma mobilização de prefeitos em Brasília que foi organizada pela Frente Nacional de Prefeitos. Eles também conversaram com o deputado Aguinaldo Ribeiro. Depois aí de ouvi-los, o relator da reforma tributária rebateu as críticas dos prefeitos e dos governadores. Em um evento na Confederação Nacional dos Municípios, o deputado do PP, que é o mesmo partido de Arthur Lira, rebateu principalmente uma das teses que a reforma pode interferir na autonomia dos estados e municípios. Quando às vezes se fala em autonomia, em perda de autonomia, alguns inclusive entes, dizem assim, não, a reforma está promovendo perda de autonomia dos entes federados, inclusive de estados. Você quer maior perda de autonomia do que, por exemplo, a decisão da União, por exemplo, em mexer em combustível sem combinar com ninguém e afetar na arrecadação de todo mundo? Isso é que é falta de autonomia. Isso é falta de autonomia. Nós estamos construindo um texto que nós não estamos permitindo que se faça isso. O deputado Aguinaldo Ribeiro disse que busca uma reforma que traga equilíbrio e que adapte ao modo de vida de hoje. Segundo ele, se fosse para ficar pior, ele nem faria uma reforma. Para o deputado Aguinaldo Ribeiro, o sistema atual é prejudicial, injusto e penaliza a todos.
O deputado também disse que está aberto a diálogos e que o texto da reforma não é de partido político, nem de esquerda, direita ou de centro. Quero fazer um comentário aqui para você em relação a isso. Esse texto específico da reforma tributária que está sendo debatido e que foi feito pelo deputado Aguinaldo Ribeiro, ele está sendo discutido há anos, isso antes da pandemia. Isso aconteceu lá no governo Temer para governo Bolsonaro. E o governo Lula não quis mexer nesse texto ou apresentar uma nova proposta, porque esse texto que está sendo debatido já está bastante amadurecido. Agora, os estados e municípios estão fazendo aí essa maratona, porque estamos já nos 45 do segundo tempo para aprovar essa reforma que está sendo discutida há anos. Hoje o líder do governo na Câmara dos Deputados, o deputado José Guimarães, disse em entrevista à Globo News que todos precisam agora ceder para que a reforma tributária saia do papel. Todo mundo diz que a reforma tributária é importante. Aí na hora do vamos ver, a pessoa chega e diz, eu conversando com os parlamentares, alguns chegam e dizem, eu sou contra. Eu digo, mas por que você é contra? Eu não sei, eu vou ler. Portanto, tem um estado de espírito que, se prevalecer cada um por si e Deus por todos, não se vota nada. Não é razoável o país conviver com essa bagunça tributária. Os estados patrocinando guerra fiscal, né? Não tem um sistema simplificado de tributos e nós precisamos fazer essa reforma. Eu defendo a tese que, mesmo com todas as limitações que possam ocorrer na votação aqui da Câmara, o Senado corrige. O que nós não podemos, governadores, é brecar esse debate aqui na Câmara. Foi para isso que nós fomos convocados para cá. Não vota por quê? Eu ouvi o governador de São Paulo falando que ele concordava com 90%. Então nós temos que dialogar sobre os 10% que ele não concorda. Agora vamos para o judiciário, porque por lá teve uma decisão histórica. Mas antes de contar para você do que se trata, eu preciso recapitular uma história para você. Provavelmente, você deve se lembrar que em 2020, no auge da pandemia, um menino negro morreu ao cair de um prédio no Recife. O nome desse menino é Miguel Otávio Santana da Silva, de 5 anos. Ele caiu do 9º andar de um condomínio de luxo. A mãe dele tinha descido ao térreo do prédio para passear com a cachorrinha da patroa dela, a Sari Corte Real, que ficou responsável por cuidar do menino. Mas ela não fez isso. O menino foi procurar a mãe e acabou caindo de um andar do prédio. Na época, Sari Corte Real, que era a primeira-dama da cidade de Tamandaré, foi presa em flagrante por homicídio culposo, mas ela pagou uma fiança de R$20 mil e foi liberada. Em maio de 2022, quase 2 anos após a tragédia, ela foi condenada a 8 anos e 6 meses de prisão por abandono de incapaz, com resultado morte, mas ela responde esse processo em liberdade. E aí que entra a novidade do caso. Hoje, o Tribunal Superior do Trabalho condenou Sari Corte Real e Sérgio Rácar Corte Real, que são ex-primeira-dama de Tamandaré e ex-prefeito da cidade, a pagar R$386 mil por dano moral coletivo. Mirtes Renata e Marta Santana, mãe e avó de Miguel Otávio, trabalhavam como empregadas domésticas na residência do casal, mas elas eram pagas pela prefeitura. A decisão histórica é porque os ministros do tribunal acataram o que disse o Ministério Público do Trabalho sobre a existência do racismo estrutural e sexismo na contratação das duas. Por isso que essa decisão é histórica, porque a condenação se baseia na tese do racismo estrutural. Segundo o tribunal, o caso reverte uma dinâmica de trabalho permeada por atos estruturalmente discriminatórios e que gira em torno da cor da pele, do gênero e da situação socioeconômica da categoria coletiva das trabalhadoras domésticas. Segundo ainda ao tribunal, o casal não atribuiu qualquer valor social e jurídico ao trabalho doméstico, já que Mirtes e Marta tiveram de trabalhar durante a pandemia da Covid-19. A decisão também citou que o casal obteve benefícios diante do racismo operante no mundo do trabalho, incluindo a naturalização da fraude contratual perpetrada em face de mulheres negras que, no mundo jurídico, eram formalmente empregadas do município
município de Tamandaré. O tribunal considerou que houve gravíssimas violações humanitárias trabalhistas que agrediram drasticamente o patrimônio imaterial de toda a sociedade brasileira a partir de circunstâncias totalmente injustificáveis do ponto de vista jurídico. Como essa ação se trata de uma ação civil pública, o dinheiro não vai para a mãe de Miguel e vai ser depositado em um fundo para trabalhadores lá na Justiça do Trabalho. O advogado que defende o casal no processo trabalhista diz que vai recorrer dessa decisão do tribunal. Mudando de assunto, vamos para o Rio de Janeiro porque por lá a Polícia Civil prendeu hoje um homem de 19 anos, suspeito de ser o criador e administrador do principal grupo da plataforma Discord, onde eram cometidos crimes de estupro virtual, incentivo à automutilação e suicídio. Pedro Ricardo Conceição da Rocha é investigado por associação criminosa, estupro de vulnerável e armazenamento de conteúdos de pornografia infanto-juvenil. Em vídeos publicados nas redes sociais, Pedro admitia os crimes e dizia que cometia os abusos porque gostava de tirar a liberdade e controlar a vida de outras pessoas. Durante a prisão, o computador de Pedro foi apreendido e a expectativa é a de que os dados sirvam de prova para a identificação de outros criminosos. Isso porque essa é a segunda fase da Operação Dark Room. Essas investigações rastrearam as operações no Discord, que é um aplicativo de comunicação via mensagem de texto, voz e chamadas de vídeo, que tem o objetivo de identificar os autores dos crimes. A apuração da polícia revelou que 3 contas eram usadas por suspeitos de várias regiões do país para cometer atos de extrema violência contra adolescentes e contra animais. Além disso, eles divulgavam conteúdo de pedofilia, zoofilia e faziam apologia aberta ao racismo, nazismo e misoginia. A maioria dessas ações era transmitida ao vivo para os integrantes dessas contas. Na última semana, a primeira etapa apreendeu 2 adolescentes de 14 e 17 anos e, ao todo, mais de 12 pessoas foram presas ou apreendidas pela Polícia Federal e pelas polícias civis dos estados desde o início das apurações. Na economia, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou as 2 indicações do governo Lula para a diretoria do Banco Central. Eles aprovaram por 23 votos a 2 o nome de Gabriel Galípolo, que era o braço direito de Fernando Haddad no Ministério da Fazenda. Agora ele foi escolhido para o cargo de diretor de política monetária do Banco Central. E os senadores também aprovaram o nome de Ailton de Aquino Santos. Ele já era servidor do Banco Central e ele é o primeiro servidor negro que vai ser diretor de fiscalização do Banco Central. A aprovação dele foi por 24 votos a 1. Aproveitando que eu estou aqui na economia, vou contar para você como foi o fechamento do mercado financeiro hoje. A Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o dia de hoje em baixa de 0,5% aos 119.076 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia em alta de 0,67%, cotado a R$ 4,840. Já o euro encerrou o dia também com uma alta de 0,41%, cotado a R$ 5,268. E tem mais economia por aqui. Vou contar para você como está o mercado de automóveis. A venda de veículos novos no Brasil tiveram uma alta de 7,39% em junho. Isso segundo dados que foram divulgados hoje pela FenaBrave, que é a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores. Em números absolutos, foram emplacadas 189.528 novas unidades no país, entre carros, comerciais leves, caminhões e ônibus. No primeiro semestre, para você ter uma ideia, foram 998.270 emplacamentos. Isso representa uma alta de 8,76% em relação ao mesmo período de 2022. Em comparação a junho de 2022,
a alta foi de 6,33%. Esse aí é o primeiro resultado oficial do setor depois daquele programa do governo federal para baratear os carros zero. O presidente da FenaBrave, André Tá Júnior, diz que o número do mês poderia ser maior se não fosse um represamento do mercado. Segundo ele, houve problemas de logística, como atrasos de refaturamento e também de emissões de notas de carros novos. Além de atrasos da liberação dos Detrans, com alto volume de procura nas concessionárias. Esse levantamento aí da FenaBrave também não diz quantos veículos foram emplacados com desconto, mas mostra que o emplacamento diário subiu de uma média de 3 a 4 mil por dia para um pico de 22 mil no último dia útil de junho. Mas parte aí dessas vendas agora vai ser despejada no levantamento de julho. Ainda falando sobre carros, hoje também o governo da Bahia anunciou a implementação no estado de 3 fábricas da montadora chinesa BYD, que é a Build Your Dreams, que é a maior produtora de carros elétricos do mundo. As unidades vão ser instaladas na cidade de Camaçari, que fica na região metropolitana de Salvador. De acordo com o governo estadual, mais de 5 mil empregos diretos vão ser gerados pela BYD e a empresa vai investir 3 bilhões de reais para instalar as 3 fábricas. A expectativa é de que a produção inicie no segundo semestre de 2024. As fábricas vão ser distribuídas entre produção de peças, veículos e também insumos. Além da geração de empregos, a BYD vai fazer um treinamento e capacitação de mão de obra especializada com prioridade para os baianos. Esses profissionais formados vão ser aproveitados nas fábricas. No noticiário internacional, houve só essa informação que é bem preocupante. Sabia que ontem, segunda-feira, dia 3 de julho de 2023, foi o dia mais quente da história já registrado numa escala global? Pois é, a temperatura média global atingiu a marca de 17,01 graus Celsius, ultrapassando o recorde anterior, que era de agosto de 2016, quando foi registrado 16,92 graus Celsius. Esses dados que eu contei para você foram divulgados hoje pelos Centros Nacionais de Previsão Ambiental dos Estados Unidos, que é ligado à Administração Oceânica e Atmosférica Nacional do país. As regiões sul dos Estados Unidos têm sofrido com intenso calor nas últimas semanas, inclusive ontem. Já na China, uma onda de calor persistente continua castigando o país, com temperaturas acima dos 35 graus. Já no norte da África, as temperaturas têm chegado próximo dos 50 graus. E, surpreendentemente, mesmo a Antártida, que está atualmente no período de inverno, registrou temperaturas anormalmente altas nesse período. O continente gelado recentemente quebrou seu recorde de temperatura para o mês de julho, alcançando impressionantes 8,7 graus Celsius. Os cientistas atribuem as mudanças climáticas para esse fenômeno, combinadas com o padrão do El Niño, como as principais causas dessa mudança drástica de temperatura, que é bem preocupante. E no esporte, a seleção brasileira tem agora um novo técnico, finalmente. Vai ser o Fernando Diniz. Mas não comemora não, porque ele já tem uma data de saída. O Globoesporte.com apurou com fontes ligadas à CBF que o atual técnico do Fluminense acertou aí com a seleção para ser técnico interino, enquanto a CBF espera o técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti. Ele deve assumir o comando da seleção no ano que vem e vai ficar no cargo até a Copa do Mundo de 2026. A CBF dá como certa aí a contratação do técnico do Real Madrid no ano que vem, mas veremos. O contrato de Fernando Diniz agora vai ser de 6 meses ou 1 ano, dependendo da data do italiano. O combinado nas negociações é que Fernando Diniz
concilie o trabalho com o Fluminense e se apresente nas datas FIFA para comandar a seleção. A CBF procurou o Fluminense para tratar dessa liberação e a resposta foi que isso só aconteceria perante um pagamento de multa. E aí as partes chegaram a essa brilhante ideia de que Fernando Diniz vai ter que conciliar os trabalhos da seleção com o Fluminense. Com o acordo, o tricolor não vai ser prejudicado em momentos-chave da temporada, como o mata-mata da Libertadores. Não há uma definição também se Fernando Diniz vai permanecer na comissão técnica da seleção após a chegada de Carlo Ancelotti. Claro que ao longo da programação da CBN a gente falou sobre esse assunto. O nosso comentarista e apresentador esportivo Carlos Eduardo Éboli diz que a CBF está desmerecendo a posição de um técnico brasileiro com essa espécie de gambiarra. Acho muito difícil um técnico levar as duas funções ao mesmo tempo. Acho que vai ser muito complicado, acho que vai ser difícil para o Fluminense lidar com essa situação, mas eu lembro só que o Fernando Diniz, ele vai ter que dar uma atenção considerável a uma seleção que precisa demais dessa atenção. E nos momentos importantes de janela com jogos, e são momentos importantes para os treinadores treinarem seus times aqui no Brasil, né, porque é aquele respiro na sequência de jogos e aí o técnico pode se debruçar num trabalho mais de sequência de dia a dia com a sua equipe. O Fernandinho vai poder fazer isso com o Fluminense. Eu vejo a CBF enfraquecendo a figura do técnico brasileiro, porque o Fernando Diniz, ele não é um técnico iniciante, ele já é um técnico da primeira prateleira do futebol brasileiro. Para fazer mandato tampão para um técnico como o Carlo Ancelotti, está faltando transparência, está faltando explicar mais. Talvez Ancelotti não esteja tão certo assim, e isso justifica você colocar como interino, entre aspas, um técnico realmente parrudo, como é o Fernando Diniz, e com essa possibilidade de ser o treinador até a Copa do Mundo. Não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi e tudo o que aconteceu comigo. Agora eu vou indo nessa com esse dueto novíssimo e inédito entre Elis Regina e a filha dela, a cantora Maria Rita. Essa versão aí da música Como os Nossos Pais se tornou o assunto mais comentado na internet hoje, porque ela faz parte de uma propaganda dos 70 anos da Volkswagen no Brasil. Eu vou explicar para você como é que é esse comercial. No modelo moderno da Kombi, a cantora Maria Rita aparece dirigindo o veículo e cantando. E na sequência, aparece uma Kombi, digamos assim, raiz, a corujinha, sabe? Pilotado pela Elis Regina. Nesse momento, as vozes se encontram. E essa produção, que impressiona pelo realismo, só foi possível graças a uma tecnologia de inteligência artificial, conhecida como deepfake. Uma atriz foi usada para se passar por Elis e o rosto dela foi inserido por cima da face da dublê. Com isso, Elis Regina aparece em uma imagem nítida e realista, cantarolando enquanto dirige uma Kombi. Essa propaganda aí, ela despertou duas opiniões nas redes sociais, porque sempre tem o grupo do contra e do a favor, né? Teve o grupo que curtiu a homenagem e se emocionou, e também teve o grupo que achou que a inteligência artificial está indo longe demais. O fato é que é realmente muito parecido. Enfim, e é com a música composta por Belchior, como Nossos Pais, na voz de Elis Regina e Maria Rita, que eu vou indo nessa. Muito obrigada pela companhia de hoje. O roteiro e a produção deste episódio foram feitos por mim, a montagem e a sonorização são do Anderson Wendel, o Tico. E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no @Juliana_Deprado no Twitter, e no Insta é só procurar por @JulianaDeprado. E tem também o e-mail juliana.prado@cbn.com.br. E não se esqueça que amanhã tem a edição da manhã do Panorama CBN, a partir das 7 horas da manhã, com a Natália Furtado. Combinado? Beijos pra você e até mais!